expondo a Epístola de Gálatas 1. Estamos no primeiro capítulo ainda, Gálatas 1. Nós estamos trabalhando do verso 11 até o verso 24, falando do verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo e falando também um pouco do apostolado de Paulo. Hoje nós vamos dar ênfase no verso 18, 19 e 20, mas nós vamos ler do 11 até o 24. Eu gostaria de ler os ímpares e dividir a leitura com os amados irmãos. Os irmãos e os nossos amados visitantes lessem os pares. Gálatas 1, versículos do 11 ao 24. Eu vou ler os ímpares e gostaria que os amados lessem os pares. Vai estar exposto aqui. Aqueles que não têm Bíblia, vai estar aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque vocês ouviram, quando foi no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui às regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. Amém. Louvado seja o nome de Deus. A gente vê que a carta aos Gálatas aqui é uma carta cristológica. É uma defesa da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma defesa também dos ataques à igreja, onde a igreja estava sendo atacada diretamente por causa da religiosidade. As pessoas querem, ainda hoje, inserir muitas coisas no culto. E essa carta vai mostrar que o que nós precisamos é de Cristo. O que nós necessitamos é de Cristo. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Então é uma carta que nos orienta a nós mantermos a fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque o que era que acontecia logo nos primórdios da igreja? Os judaizantes tinham invadido as igrejas e queriam o quê? Além de Cristo, eles queriam incluir a lei de Moisés, 3 coisas específicas, que eram as festas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos e as outras festas, a comida judaica, a dieta e os dias de lua. Eles queriam guardar essas 3 coisas aí. E Jesus, ele faz uma defesa, Paulo faz uma defesa da cristologia, da obra e da pessoa de Cristo, dizendo que Cristo é suficiente para as nossas vidas. E nós chegamos aqui no verso 16 e 17, onde o apóstolo Paulo vai dizer que passou 3 anos na Arábia. Passou 3 anos. E 3 anos de treinamento. Paulo passou 3 anos diretamente ligado, treinando. Por quê? Porque Cristo, ele passou o quê? 3 anos com os apóstolos. E Paulo foi para a região da Arábia e passou 3 anos diretamente
sendo treinado por Jesus. Então Paulo passou 3 anos com Cristo, sendo preparado como apóstolo de Cristo. Ele faz uma defesa nessa parte do seu apostolado. E eu gosto sempre de lembrar que só existiu os 12 apóstolos mais Paulo, porque o sentido de apóstolo era 12 separados e mais Paulo como fora do tempo. Então Paulo faz uma defesa exaustiva, diariamente, detalhadamente, da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E isso vai nos mostrar já como aplicação que a nossa vida é uma vida diária que nós temos que buscar o Senhor. Paulo, depois de sua conversão, ele buscava o Senhor de dia e de noite, exaustivamente, diariamente, detalhadamente. Aonde ele ia, aonde ele pisava a planta dos seus pés, ele falava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra de Cristo, o que Cristo tinha feito para ele. E ele faz uma defesa do seu apostolado. Ele passou 3 anos com Jesus e ele, porque havia muito ataque contra Paulo, dizendo que ele era um falso apóstolo, que ele é um apóstolo fora do tempo. E realmente ele fala sobre isso, que ele foi chamado depois dos outros, mas ele tinha a mesma autoridade dos 12 apóstolos. E logo aqui, nesse capítulo 1, ele vai dizer que seu evangelho não foi dado por homem algum, não, nenhum mestre humano, mas foi dado diretamente por Cristo. Então, os apóstolos reconheciam o apóstolo Paulo como apóstolo de Cristo. E ele passa justamente 3 anos na Arábia. Depois ele desce para Jerusalém. Olha o que é que ele diz aqui no verso 18, meus irmãos. Ó. Passados 3 anos, verso 18. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. E fiquei 15 dias com ele. A gente falou um pouco sobre isso. Depois dele passar 3 anos no seminário intensivo com Jesus, no deserto. Tá? Jesus, geralmente, para nos ensinar, ele nos leva para o deserto. E geralmente o deserto, meus amados irmãos, não é sinônimo de que Deus está nos punindo, não. Mas Deus, quando Ele nos leva para o deserto, Deus está nos preparando. Está nos preparando para algo melhor e algo maior. Então o apóstolo Paulo passou 3 anos no deserto, depois ele veio, passou em Damasco e depois é que ele desce para Jerusalém. Isso mostra, e ele ficou pouco tempo aqui, ele vai dizer que ele passou 15 dias só. Passei 15 dias com Cefas, para mostrar que ele não precisava mais aprender nada sobre o apostolado dele, não. A mesma autoridade que o apóstolo Pedro tinha, o apóstolo Paulo também tinha. Eu falei um pouco sobre isso, que ele passou um breve tempo lá, e eu falei que a gente não sabe o que foi que ele conversou com Pedro nesses 15 dias. Mas a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele fez uma coleta. Ele fez uma coleta para atender os seus irmãos que estavam passando por necessidade em Jerusalém. E essa coleta ele faz diretamente na igreja da Galácia. Eu até li sobre isso, eu não vou ler novamente o texto, tá? Então o apóstolo Paulo pode ter ido levar essa coleta que ele fez para atender os necessitados. A gente vê a importância da igreja atender os necessitados. Mas o principal que a igreja tem que fazer é pregar o evangelho. Porque quando nós pregamos o evangelho, quando as pessoas recebem o pão do céu, o pão do alto, as demais coisas não serão acrescentadas. A gente tem que olhar o social, o cultural, mas o principal é o espiritual. É a pregação do evangelho. O anúncio das boas novas de salvação. Porque as pessoas sendo resgatadas, as demais coisas não serão acrescentadas. Então, o principal é isso. O principal papel da igreja é esse. O apóstolo Paulo levou a coleta, mas o principal do apóstolo Paulo era a mensagem do evangelho. Nunca foi o mensageiro. Paulo não se gloriava, não. Ele vai dizer, não importa quem pregue o evangelho, seja eu ou seja eles, o que importa é que o evangelho seja pregado. Então, o papel da igreja é pregar, anunciar, para que outras pessoas sejam resgatadas. A ação social da igreja, importantíssima. Mas o mais importante é dar o alimento espiritual.
o alimento espiritual, o pão do céu, o pão da vida, porque as demais coisas serão acrescentadas. E Deus, Ele nos dá 3 coisas, Ele nos garante: o que comer, beber e vestir. 3 coisas Ele nos garante. E a gente vê aqui no verso 19 que finalmente Ele chega a Jerusalém. No verso 18 ainda, né? Ele diz aqui: passado 3 anos fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Então a gente vê que ele passou um breve tempo. Não era para aprender sobre o Evangelho. Paulo já tinha sido comissionado, levantado pelo próprio Cristo. Ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Então Paulo não foi para aprender o Evangelho. Não, isso não era orgulho, não. Não era orgulho. O que a gente vê é que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que foi totalmente, completamente, depois que ele se converteu, ele foi altamente perseguido. O apóstolo Paulo, onde ele passava, numa cidade, ele era perseguido. Foi apedrejado, surrado, levou várias surras de vara. Aonde o apóstolo Paulo chegava, ele era perseguido. E isso a gente tem que perceber que o apóstolo Paulo também, ele tinha uma tática. Onde o apóstolo Paulo começava a pregar? Sempre nas sinagogas. Depois é que Deus levanta ele para ele pregar somente para os gentios. E isso eu quero trazer uma aplicação pessoal para as nossas vidas. O principal ambiente de pregação nosso tem que ser nos nossos lares. Começar no nosso lar. Nas nossas casas. Por quê? Tem pessoas que dizem: eu quero ir para a África, mas não pregou ainda para seu tio, sua irmã, seu pai, sua mãe, seus vizinhos, né? E tem um sonho: eu quero ir para a África. O que é que Jesus disse? Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, é ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas começa por quê? Qual era a tática do apóstolo Paulo? Começava pelos seus patrícios, pelos seus irmãos na fé. Por isso é muito importante. Isso é uma tática que o apóstolo Paulo usava. Lembram-se, eu sempre gosto de lembrar, Noé. Noé salvou sua família. Passou 120 anos pregando. Só quem entrou na arca, quem foi? Seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa. E Noé. 8 pessoas, 120 anos. É um pregador, um pastor que gosta de dizer isso, é o maior pregador que já teve em todos os tempos, foi Noé. Conseguiu salvar sua família. Pregou 120 anos, os outros não se salvaram, por causa do coração endurecido. Mas a sua família ele conseguiu salvar. Então, meus amados, a gente tem um terreiro, tem um ambiente onde a gente começa a pregar, que é na nossa família, no nosso lar. Tá? O apóstolo Paulo ele vai dizer isso. O que é que ele diz no verso 18? Ele passou 3 anos e desceu para Jerusalém e foi encontrar com Cefas, com Pedro. Isso mostra, quando ele diz que passou, no verso 18, tá? O verso 18, que ficou 15 dias com Cefas, com Pedro, vai mostrar que o apóstolo Paulo foi se encontrar com um homem de Deus e ele estava em igualdade no seu ministério apostólico, em pé de igualdade. Pedro, a diferença de Pedro para Paulo é que Pedro foi chamado antes de Paulo para ser apóstolo. Vocês lembram quando Jesus conta aquela parábola, quando ele diz assim, ele chama os trabalhadores para trabalhar na vinha, ele chama uns de manhã, outros de tarde e outros de tardezinha. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Que Deus ele chama na hora que ele quer as pessoas para salvação. Vai ter uns que vão vir mais cedo, vai ter outros que vão vir, vai ter uns que vão vir de manhã, outros meio-dia e outros só de tardezinha. Então, meu amado irmão, não desista da sua casa, não desista da sua família. O apóstolo Paulo, ele foi chamado depois, mas estava em pé de igualdade com o apóstolo Pedro, igualzinho ao apóstolo Pedro. Nós temos que lembrar disso aí. Então o apóstolo Paulo era um homem que ele justamente fez isso, né? Estava de pé de igualdade como apóstolo de Cristo, levantado pelo próprio Cristo, mas era um homem que continuava humilde, pregando a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo se considerava o pior dos pecadores, mas era um homem totalmente, completamente usado por Deus. Então 2 homens
tá, que se encontraram ali perfeitamente em pé de igualdade. Apóstolos de Cristo, mas principalmente o que nós temos que ser: servos de Deus. Servos de Deus. O próprio Senhor disse: eu vim para servir e não para ser servido. Nós temos que entender isso aí. O papel nosso é servir. Servir. O próprio Senhor diz: quer ser o maior aqui, sirva mais. Quem servir mais será o maior lá. Então, nós estamos aqui para servir. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. A gente vê Paulo e Pedro em pé de igualdade. Pedro e Paulo, Paulo e Pedro. E o Evangelho, a beleza do Evangelho é justamente essa, a gente trazendo hoje para a vida da igreja. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele chama o branco, o preto, o mulato, o índio. O Evangelho é para todo aquele que nele crê. Jesus quer resgatar vidas, pessoas. Jesus resgatou Paulo, um homem que perseguia a igreja, a gente leu aqui, perseguidor da igreja. Então, o que é que o apóstolo Paulo fez depois disso? Era um servo. Servo. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Foi na quarta-feira passada, eu falei disso. Nós não podemos ter a síndrome de inferioridade. Você não é menor do que ninguém nessa igreja. Ninguém é maior do que você. Nós somos iguais diante de Deus, iguais, perfeitamente iguais. Deus não faz acepção, não quer saber o número do CPF, o que eu fiz no meu passado, não quer saber se eu tenho MBA, qualquer coisa, Ele não quer saber. O que Ele quer saber é do meu coração, se verdadeiramente foi restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Então não se sinta com síndrome de inferioridade dentro da igreja. Deus olha no olho, Ele olha no olho, Ele vem, Ele sustenta em nossas mãos. O que Ele quer é os nossos corações. E ao mesmo tempo também, a gente não pode ter síndrome de superioridade, querer ser maior do que os outros, porque nós não somos nada. A gente pega uma gripezinha, passa 2, 3 dias derrubados em casa. Uma gripe, um vírusinho invisível que ninguém vê. Então, limitados. Como é que às vezes eu quero ser maior do que o meu irmão, ou ser mais do que o meu irmão? Não. O apóstolo Paulo era um homem versado em 3 mundos, falava várias línguas, idiomas. O apóstolo Paulo era um homem versado, letrado, um homem altamente inteligente e intelectual, mas se fazia de servo de todos, como foi o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seguiu o exemplo de Cristo. Ele mesmo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos que viver assim. Essa é a vida que o cristão tem que ter, nem inferior, nem superior, mas nós somos iguais. Ele nos chamou e nos resgata, iguais diante dele. O apóstolo Paulo vai dizer aqui ainda, ele vai dizer no verso 19, ele diz assim: e não vi outro dos apóstolos, e não vi nenhum dos apóstolos. Isso pode ter acontecido porque aconteceu uma palavrinha que a gente tem na Bíblia chamada diáspora, que significa o quê? A dispersão. O povo de Deus foi disperso por vários países, várias cidades. O cristianismo ainda hoje é a religião mais perseguida do mundo. E nós temos que louvar a Deus porque nós estamos num país, numa cidade que ainda nós podemos entrar nas outras casas, falar de Cristo, falar do amor de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade, meus irmãos. Nós temos livre acesso aos nossos pais, irmãos, parentes, colégio, aonde quer que nós venhamos a chegar, nós temos ainda. Eu sempre falo dessa janela 1040, que fica lá entre a África e entre os países muçulmanos. Meu irmão, entrou lá. Se tiver um crucifixozinho desse aqui, crucifixo não, a cruzinha, cruz vazia, viu? Não é crucifixo não. Se tiver uma cruzinha dessa vazia, fica sem a cabeça. Nessa janela 1040. Então nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus por quê, pastor? Nós estamos num país livre, onde nós podemos pregar o Evangelho, onde nós podemos entrar nas casas. E a gente vê essa perseguição. A perseguição era muito forte em cima dos cristãos. Eu quero mostrar isso. A gente vê,
logo no começo, Estevão foi morto, e o apóstolo Tiago foi morto também. A gente vai ver aqui que esse Tiago aqui, ó, ele vai dizer que era o irmão do Senhor. Ele ficou como um dos líderes da igreja, era um dos colunas da igreja. Mas Tiago, o irmão de João, foi morto a fio de espada por Herodes, e também Estevão. E isso fez o quê? Começou uma grande dispersão, a diáspora, onde a gente chama. O povo foi disperso por vários países, várias cidades. Agora, tudo isso tem um propósito. Depois a gente vai ver. Vamos ver só esse texto. Igor, coloque bem aqui para mim, por favor. Atos 11, 19 e 21 só. 19 e 21. A gente vai ver aqui. Eles foram dispersos. Aqui foi a primeira perseguição que já apareceu, tá? Isso tinha acontecido, a perseguição dos apóstolos, e aqui sim, aqui já era uma perseguição feroz. Olha o que é que ele diz: os que foram dispersos, a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, primeiro Marte. Estevão foi morto, foi apedrejado. Aí o que é que ele diz aqui? Começou com a morte de Estevão, e se espalharam até outros países, Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, outras cidades, outros países, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho, segundo Jesus. Verso 21, para a gente encerrar. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. Deixa bem aqui, Igor, por enquanto. Olha o propósito de Deus. Deus levanta uma perseguição para que a igreja não ficasse na zona de conforto. Às vezes nós estamos numa zona de conforto dentro da igreja, pensando que estamos salvos, sentados e satisfeitos. O que é que Deus faz? Levanta a perseguição. Não querem levantar da cadeira, né? Eu vou levantar o quê? Uma perseguição. Mas olha o propósito de Deus. A mão do Senhor estava com eles, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da morte. O que é que importa? É a pregação do Evangelho. Sempre foi a pregação do Evangelho. Diante da morte, a mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre essa igreja. Só que a igreja tem que acordar. A igreja não pode ficar sonolenta. A igreja tem que acordar. O apóstolo Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes. Desperta, sai, levanta, sai, prega a palavra de Deus, anuncia o evangelho da salvação. Para quê? E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Será possível que Deus vai ter que começar uma perseguição no nosso país para os crentes despertarem? Deus vai ter que levantar, e Ele levanta. E Deus muda até os candelabros, as igrejas. As 7 do Apocalipse, não tem mais nenhuma. Desceram para onde? As Américas, a Europa está ficando vazia agora. Veio para onde? América do Sul. A América do Sul está começando a se desviar do caminho do Senhor. O que é que Ele faz? Manda para a Ásia. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Então será que Deus vai ter que levantar uma perseguição para a igreja acordar? Para a igreja despertar? Será, meus irmãos? Nós vamos ter uma perseguição. Deus vai levantar uma perseguição para que a igreja acorde. Tem almas aí, perdidas. Tem almas aí indo para o inferno. E a responsabilidade da pregação do evangelho é da igreja. É da igreja. Cristo deixa a responsabilidade com a igreja. Quando Ele diz: o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Ele está dizendo para a igreja. A ligação quem faz é a igreja. E Jesus faz a mediação lá. Mas é a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos a embaixada de Cristo. Embaixadores de Cristo aqui. Mesmo que seja em cadeias. Paulo estava preso. Ele dizia ainda: eu sou embaixador de Cristo em cadeias. Preso. Mas o evangelho não estava algemado. Paulo preso, quando ele escreve as 4 cartas da prisão, o evangelho, o número de convertidos aumentaram.
Paulo preso, Paulo diz, só não se importe não, uma das cartas é Éfeso. Ele vai dizer, eu Paulo, perseguido, apóstolo de Cristo, preso. Mas depois ele vai dizer lá em 1 Timóteo, ele vai dizer, mas o evangelho não está. O evangelho não está algemado, igreja. Então, se a igreja não desperta, o que é que ele faz? Tira e bota em outro lugar. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Por isso que lá em Efésios ele diz, desperta, ó tu que dormes. Eu vou botar esse texto aqui. Igor, coloca bem em Efésios 5,14. Efésios 5,14. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Aí ele vai dizer, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Nós temos que despertar. Quando ele diz, desperta, ó tu que dormes, ele está dizendo o que, pastor? Sai da apatia espiritual, igreja. Levanta-te dos mortos, levanta-te do sono espiritual. E isso traz o quê? Quando a igreja está no sono espiritual, o que é que traz para a igreja? Indiferença, negligência da palavra de Deus, negligência com as coisas espirituais e com as coisas de Deus. Quando acontece isso aqui, quando Deus está falando com a sua igreja e ela não obedece, é que é um mandamento. Olha o que é que ele disse: levanta-te, levanta-te. E ele vai dizer, dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós temos que fazer isso, sair da apatia espiritual. O chamado é para despertar. O chamado é para despertar do sono. Sair dessa morosidade que nós vivemos. Quando ele diz desperta aqui, é porque nós estamos como mortos, dentre os mortos. Então, dentro da igreja de Éfeso tinha o quê? Tinha mortos que estavam no meio de outros mortos. Olha o perigo da igreja acontecer isso. Mortos no meio de outros mortos. Dentre os mortos. Então já tinha outros mortos e outros que estavam morrendo no meio dos mortos. Isso nós temos que acordar. Isso implica em trazer o quê? Renovação espiritual, um despertar espiritual. Como é que eu desperto espiritualmente? Começa individualmente. Não espere não pelo seu irmão. Não espere pelo seu irmão. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Nosso amado irmão Santana gostava de contar a história do beija-flor. Eu me lembrei dele, nem botei aqui no Google. Mas o que era que ele dizia? A selva pegando fogo, né? Ele tinha até uma camisa com um beija-florzinho. E só o beija-flor, com um pingo d'água lá. Aí os outros animais e começou um incêndio só no localizado ali. Um incêndio localizado. E o beija-flor indo lá. E os animais começaram todos a correr. Aí disse, gente, você está ficando doido? Você pensa que você vai apagar o fogo sozinho? Só gotejando aí, o beija-flor olhou para o restante da selva e disse, eu estou fazendo a minha parte. E é isso que a igreja tem que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Não olhe para quem não está fazendo, para quem deixou de fazer. Não olhe, faça a sua parte. Faça a sua parte. Desperte aqueles que estão sonolentos. Vá até o seu irmão. Mas não olhe porque a nossa caminhada tem que continuar. Nós temos que andar, levantar uns aos outros. E ele vai dizer, lá no verso 19, né? Ele vai falar justamente de Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1,19. E não vi outro dos apóstolos, né? A gente viu que aconteceu que a dispersão, a diáspora, o povo foi disperso, o povo de Deus. E quando o povo de Deus geralmente é disperso, não é para a perdição. O que a gente observa que teve? Muita conversão. Houve conversão. E ele vai dizer, não vi outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então a gente vê que Tiago se tornou um dos líderes da igreja, tá? O Tiago aqui, como apóstolo, é enviado. Ele se tornou um líder da igreja, tá? Os apóstolos, só os 12 Paulo, como foram do tempo. Mas a gente vê na história bíblica, em Atos e nas cartas, a gente tem até a epístola de Tiago, que o irmão do Senhor, Tiago, ele se tornou o quê? Um líder proeminente da igreja primitiva. Um líder ativo na igreja. Ele se tornou uma das colunas da igreja.
Olha o que o apóstolo Paulo fala dele aqui. Atos, coloca bem aqui para mim, Tiago. Atos 12, 17. Atos 12, 17. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu, porém, é isso mesmo. Eu, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anunciei isto a Tiago, e aos irmãos, e saindo, fui para o outro lugar. O que é que acontece aqui? O livro de Atos é um livro descritivo e um livro cronológico. Ele está cronologicamente seguido, ordem por ordem, de fatos, o que aconteceu. Lucas diz isso, que fez um ajuste cronológico, que fez uma pesquisa acurada, cronologicamente. Então, esse Tiago aqui não poderia ser o irmão de João. Por quê? Porque quando a gente volta, bota bem aí, versículo 1 e 2 do capítulo 12, Tiago tinha sido morto antes um pouco. Tiago, irmão de João, ó, aqui, ó. Porque por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Verso 2. Olha o que ele diz: mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então não era Tiago, irmão de João, que era um dos colunas da igreja. Andou com Cristo, que era Tiago, João e Pedro. Então Tiago, quando o apóstolo Paulo fala dele aqui no capítulo 12, é Tiago, irmão do Senhor, que se tornou um líder proeminente, um líder ativo, que comandava a igreja também. Só que ele era líder, ele era um enviado, ele era um missionário. Paulo ainda fala dele aqui em Gálatas. Você está em Gálatas aí, ó, o que é que ele diz aqui? Gálatas, do capítulo 2, verso 9. Gálatas 2, 9. Olha o que é que ele diz de Tiago. Ó, capítulo 2, verso 9. Está aí, ó. E quando reconheceram a graça que me foi dada, ó, Tiago, Cefas e João. A gente já vê que era Tiago aqui, né? Tiago assumiu o outro lugar do Tiago lá. Tiago, irmão do Senhor, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mão a mim e a Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para os da circuncisão. Então era Tiago, irmão do Senhor, e ele se tornou um grande coluna da igreja. Era um homem que comandava a igreja, juntamente com quem? João e Pedro. É interessante que o primeiro concílio, quem toma de conta já é Tiago, irmão do Senhor. Está lá em Atos 15, a gente não vai mostrar isso não, que eu falei muito sobre isso. Então ele era um dos líderes. E isso tudo aconteceu quando, meus amados irmãos? Quando Tiago começou a liderar os apóstolos, ser um dos líderes proeminentes após a sua conversão. Não existe liderança sem conversão, não. Por isso que está cheio de falsos pastores, falsos profetas em algumas igrejas aí. Porque nunca houve novo nascimento, nunca houve regeneração verdadeira. Tiago, ele foi batizado com o Espírito Santo. Não só ele, mas ele e todos os irmãos. Coloque bem aqui, meu amado, que está aí com... Bota aqui Atos 1,14. A gente vai ver que toda a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi alcançada por Cristo. Atos 1,14, olha aqui, ó. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então Tiago estava aqui no meio. Por que é que eu estou falando tudo sobre isso? Porque lá ele falou sobre Tiago, que Tiago era um dos colunas da igreja, era um líder proeminente. Isso tudo para mostrar que antes de Tiago ser alcançado, Tiago não acreditava que Jesus era o Senhor. Você vê que o parentesco, às vezes, não tem nada a ver com o espiritual. Infelizmente, às vezes, alguns irmãos nossos, parentes, próximos, não serão convertidos. Mesmo nós pregamos a palavra de Deus. Eles vão ouvir, vai entrar por aqui a palavra e vai sair. Mas pela graça de Deus, Tiago, irmão do Senhor, foi alcançado. Mas o que é que a gente vê? A história de Tiago antes. Tiago e os irmãos de Tiago queriam prender Jesus. Queriam prender Jesus.
Eles não acreditavam que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Eu vou colocar 2 textos aqui para a gente ver o Tiago antes da conversão como era. O homem sem Deus, ele está vendado, cego, ele não consegue ver as coisas espirituais. Coloque bem aqui, irmão, João 7, do 3 ao 8. É justamente os irmãos de Tiago que não acreditavam. O Tiago e os irmãos dele não acreditavam. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Verso 4 até o 8. Verso 4 diz assim: porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifestes ao mundo. Eles queriam que Jesus se aparecesse. Jesus vai dizer não. Acontece que não, nem mesmo, isso aqui é interessante, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Eles não criam em Jesus. Por quê? Porque não tinham sido batizados com o Espírito Santo de Deus. Aconteceu lá no texto que a gente leu, lá em Atos 1,14. Então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo era oportuno. Eles não eram crentes ainda, eles queriam simplesmente que Jesus fosse lá se aparecer, fazer milagres e prodígio, mas não criam em Jesus. Verso 7: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Verso 8, para a gente encerrar. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Então, os irmãos de Tiago não criam nele. Nem Tiago, nem os irmãos de Tiago. Antes da conversão, nós estamos, vendados. Por isso, qual o papel? Continuar pregando, até a venda sair. E isso com a ação do Espírito Santo de Deus. Eles queriam prender Jesus. Coloque bem aqui Marcos 3, 21. Os irmãos, Tiago estava no meio, que Tiago era o mais velho, queria prender Jesus, Marcos 3, 21. 3, 21, olha o que diz aqui. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo. É a mesma cena, tá? Porque diziam: está fora de si. Pensavam que Jesus estava louco. Às vezes o mundo vai pensar que nós somos loucos. Os nossos parentes, é a mesma coisa. Diziam que o Senhor endoidou, só pensa em Cristo, só pensa em igreja, só pensa em igreja, só pensa em Jesus, não fala de outra coisa. Pensaram isso de Jesus, os irmãos de Jesus. E é que nós aprendemos com tudo isso, meus amados. Não desperdice a oportunidade de falar. Jesus nunca desperdiçou uma oportunidade. Paulo nunca desperdiçou uma oportunidade. Outra coisa que nós aprendemos é que a fé não é algo transmissível pelo sangue. Então, filho de crente e crentinho não, só se houver a conversão de Deus. Se não houver o agir de Deus e ele se arrepender e confessar Jesus, não vai. Não é pelo sangue, não é pelo parentesco. Vocês viram aqui o que era que acontecia com os irmãos de Jesus. Eles tiveram privilégio, que todo cristão sonha. Quem era que não queria estar com o nosso Senhor hoje? Um dia nós estaremos, mas só quando nós chegarmos lá. Mas naquele tempo eles viveram com Jesus desde novinho. Estiveram com ele, viram o modo dele falar, agir, viver, mas não creram. Jesus teve que ascender aos céus, depois do derramamento do Espírito Santo é que eles creram. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que no meio da igreja, a mera familiaridade, você está numa família sendo uma pessoa superficial, não funciona. A gente tem que mostrar verdadeiramente quem nós somos. Então, tempo de igreja não vai dizer se eu sou cristão ou não. Às vezes é uma mera superficialidade. O que vai mostrar os frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Nós temos que continuar, tendo fé, continuar, crendo nele, continuar pregando para que outras pessoas sejam resgatadas. Mas o que é que acontece? Pela misericórdia de Deus, Tiago se juntou.
Tiago e a família de Jesus, todos foram salvos. A gente viu lá. No derramamento do Espírito Santo, quem estava lá? Tiago. Quem estava lá? Maria. Quem estava lá mais? Os irmãos de Jesus. Simão, Judas, José. Jesus tinha 3 irmãos, estão lembrados, né? Simão, Judas, Tiago e José. 4 irmãos e outras irmãs. A família era grande. A gente sabe como eram as mulheres judeias daquele tempo. Era de 8 para frente. Menino era de muito. E tinha que povoar a terra. E foi bem povoada. Então, Jesus, quem estava lá? A família de Jesus. Não perca a oportunidade de pregar para a sua família. Tá? E não perca a oportunidade de estar no meio da sua família espiritual. Aproveite todas as oportunidades. Aproveite estar no meio do povo de Deus, no meio da igreja local. É aqui que nós nos fortalecemos. É aqui que nós damos suporte um ao outro. Na hora que um cai, o outro segura, o outro levanta, o outro caminha, o outro vai e dá uma passada, o outro vai e caminha mais uma milha com aquele que está cansado e sobrecarregado. Ninguém fica para trás aqui na família espiritual de Deus. Ninguém. Ninguém fica para trás. E Tiago, e Jesus, e Tiago, já poderia dizer, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente sabe da história. João cuidou de Maria, levou Maria para Éfeso, onde ele era bispo. João, conforme os estudiosos. Maria não morreu em Jerusalém, não. Provavelmente, conforme os estudiosos, ela morreu em Éfeso. A maioria dos autores. Então, toda a família foi salva. Por quê? Porque creram em Jesus. Depois da sua ascensão, mas creram. E a maior riqueza de uma família é estar nos caminhos do Senhor. A maior riqueza de uma casa é conhecer a pessoa e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer o que Tiago reconheceu aqui, o poder da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitado, ressurreto dos mortos, apareceu para Tiago, apareceu para 500, para Paulo e mais para Tiago, o irmão do Senhor, apareceu para ele. O amor de Deus pelas famílias. Deus ama, a família é um projeto de Deus, desde a criação. Deus ama as famílias e quer manter como ela criou. Homem, mulher, mulher e homem. Família, o casal unido. É isso que Deus quer. Então, dentre os parentes, ele escolheu quem para aparecer? Tiago. Tiago foi um dos que Jesus apareceu. Jesus aparece para Tiago. Paulo conta isso na sua carta, 1 Coríntios, vamos ver. Tiago era um privilegiado, né? Jesus apareceu para ele e apareceu para mais 500 e para Paulo. 1 Coríntios 15, 7. Ele aparece para 15, 7 e 8. 7 e 8. Olha o que é que ele diz. Ó. Depois foi visto por Tiago. Tiago, irmão do Senhor. E mais tarde por todos os apóstolos. Aí ele vai dizer, ó. E por último, viu? Foi a Paulo. Depois de todos, foi visto também por mim. Como por um nascido fora do tempo. Para mostrar que ele era apóstolo. E o que é que isso nos traz como aplicação? O valor dos recomeços. Recomeços, nós temos que recomeçar. Se cair, levanta, fica de pé. Deus, Ele quer recomeçar uma nova história nas nossas vidas. Não é porque Tiago, provavelmente, Tiago se converteu aos 30 anos de idade. 30 anos de incredulidade. Andando com o próprio Senhor. Mas sua vida foi mudada. E Tiago tinha tudo para se manter na incredulidade. Tiago era um religioso. A gente vê que Tiago ele continua em Jerusalém, conforme os pais da igreja. Mas Tiago era legalista antes de ser um legalista religioso incrédulo, antes da transformação. Mas Jesus mudou a sua história. E Jesus quer mudar a nossa história, para que nós possamos mudar a história de outras pessoas, levando e anunciando o evangelho da salvação. Deus pode fazer muito mais. Não perca a esperança. Seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, seu pai, sua família, não perca. Deus é o Deus do impossível. Ele nos transformou. Pegue as nossas vidas como era antes. Vai pegar o checklist aí. Ih, misericórdia. Por isso que a gente não gosta de trazer muitas pessoas para dar o testemunho aqui, né? Porque a pessoa às vezes fica com a boca cheia para falar. Não.
apóstolo Paulo disse: eu tenho vergonha do que eu era. A pessoa às vezes quer falar: eu fiz isso, eu bebi todas, e ppp, papapá. Não, tem que se vergonhar do nosso passado. Mas o que é que acontece? O que é que a gente mostra aqui e traz? É a transformação. Então a gente não pode desprezar aqueles que ainda não creram. Nós temos que pregar para eles, orar por eles, pregar para eles, falar do amor de Deus, amar eles. Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos, quanto mais os parentes, aqueles espinzinhos que tem, né, no meio da família. Tem que amar, amar e amar. Pregue para eles, ame eles. Deus tem um propósito. Quem sabe desse propósito? O próprio Deus. O nosso papel é continuar pregando. Deus está no controle. Ele tem as histórias nas suas mãos. Ele é Senhor da história, Senhor das nossas vidas. Há esperança para o pior dos pecadores. Entre eles eu, o apóstolo Paulo diz. Entre eles eu, pastor Marcos. Não existe bonzinho, não existe. Há os falsos moralistas que pensam que são bons. Não. O apóstolo Jesus vai dizer que não há nenhum bom, nenhum justo sequer. Todos precisam nascer de novo. Todos precisam de restauração. Tiago, pelos pais da igreja, fora dos registros, aqui era conhecido como Tiago Justo. A palavra dos pais da igreja vai dizer que ele continuou em Jerusalém. Um homem que viveu entre 37 a 100 depois de Cristo. Fala sobre Tiago, que é Flávio Joseph, é um escritor. E esse escritor, ele é um escritor, um historiador judeu. Ele fala justamente de Tiago. E tem outros pais da igreja, chamado Eusébio, chamado Egípcio. Tiago permaneceu em Jerusalém. E o que foi que ele continuou fazendo em Jerusalém? Pregando a palavra de Deus. E dizia que Tiago tinha um ministério que cuidava dos necessitados, dos pobres. Tiago também era conhecido como Tiago Justo. Aí ele tinha um apelidozinho, Tiago, era Tiago Joelho de Camelo. Isso é escrito por Jerônimo, um dos pais da igreja também. Porque Tiago Joelho de Camelo? Porque diz que Tiago era um homem de oração. Tanto dele orar, o joelho dele parecia uma casca, tinha uma casca nos seus joelhos. De tanto orar, era um homem de oração, era um homem chamado Joelho de Camelo. Os calos nos seus joelhos, de tanto orar, de tanto clamar a Deus. E conforme os historiadores, pais da igreja, ele foi morto, martirizado também. Por Anás II, não Anás da época de Jesus não, mas Anás II, o sumo sacerdote. E essa é a história de Tiago, um grande homem de Deus, irmão do Senhor, mas que precisou nascer de novo, nascer do céu, nascer do alto, que se tornou um homem importante na igreja, um dos pais da igreja. Isso nos mostra que há esperança, meus amados. Para quem? Para os nossos familiares, para os nossos parentes, para aqueles que estão aí fora, que nós precisamos ainda pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, não deixar de falar. Não deixar de falar. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Então a gente vê que tanto a Tiago como a Paulo. Paulo foi o último a quem Jesus apareceu. E apareceu para Tiago. E Tiago foi um instrumento de Deus usado. Essa história é muito importante para nos mostrar que o papel da igreja é continuar pregando. Continuar pregando. A tempo e fora de tempo. Que era que os discípulos diziam, mesmo perseguidos: nós não deixaremos de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vamos continuar pregando o que Cristo fez por nós. Esse é o papel da igreja. Pregar a palavra de Deus. Ouvir, continuar guardando a palavra de Deus no nosso coração e sendo uma igreja que milita, que prega, que anuncia as boas novas de salvação. O apóstolo Paulo, ele chega aqui no verso 20, vou só dar uma pincelada aqui para a gente encerrar ele na próxima quarta. Ele diz assim: ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo.
Isso era o selo do que ele estava falando a verdade. Essas palavras aqui é como se o apóstolo Paulo tivesse, eu estou sobre juramento diante de Deus, a respeito do que estou escrevendo a vocês, e afirmo, é uma convicção, diante, sobre juramento, Deus é minha testemunha, de tudo que eu falei, de tudo que eu disse. Então não minto, mas eu prego e anuncio o evangelho da salvação, é isso. Afirmo diante de Deus, afirmo diante de Deus, que tudo que eu falei é verdade, diante de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, eu estou face a face aqui com Deus, Deus está como minha testemunha aqui, eu estou sobre o olhar do Senhor, eu estou sobre, nesse momento, em forma de adoração, em forma de reverência, para testemunhar, Deus é minha testemunha, Deus é meu juiz e minha testemunha, que não minto, que fala a verdade. Essa é a defesa do apóstolo Paulo, do seu apostolado. Isso era importante, porque o cara que estava em jogo, o evangelho, você incluir algumas coisas, por isso que a gente não inclui nada, aqui é só Cristo, Cristo é suficiente, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o nosso Redentor, Cristo é Ele que nos dá força para continuar, é Ele que nos dá, é a nossa rocha eterna, é o nosso alicerce, é o nosso fundamento, é Ele que direciona as nossas vidas, é Ele que é o Senhor da nossa história. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, afirmo diante de Deus, eu afirmo diante de Deus, que tudo que eu falei é verdade sobre o evangelho, eu afirmo, a palavra aqui é testifico, tudo que eu falei, eu estou testificando aqui, diante do meu Pai que estás no céu, que eu continuarei falando a verdade, e a verdade é Cristo, a verdade que salva, que restaura, que transforma, que muda vidas. Nós não precisamos inventar, nem ser em nada, nada, somente a palavra de Deus, ela é suficiente, porque ela contém o que a palavra de Deus contém, Cristo, que é a própria palavra de Deus, contém tudo que nós necessitamos, Cristo, vivo, ressurreto dos mortos, aquele que é Senhor da história, aquele que cuida das nossas vidas. Meus irmãos, Ele está no controle. Então, por isso essa defesa enfática aqui do apóstolo Paulo, desse evangelho que ele pregou, que ele defendeu. E a gente vê ele falando do irmão do Senhor, Tiago. Então, meus amados, não deixe de pregar. Não deixe de pregar. No meio do seu lar, na sua casa, na sua família. A obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é pregar. A gente não converte ninguém. É só pregar. Como dizia Charles Spurgeon, só precisa abrir a jaula. Abre a jaula e deixa o leão sair. O leão trabalha sozinho. Abre a jaula e deixa o leão sair. Só precisa abrir a jaula. Fale. Fale, não te cales. Fale do amor de Deus. Fale de Cristo para as outras pessoas. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa de Cristo. Eu gosto de dizer que nós não precisamos, uma das belezas da Igreja Batista é que é a separação Igreja e Estado. Nós não precisamos do Estado, o Estado é que precisa de nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Eles é quem precisam de nós. Nós precisamos de Cristo, somente de Cristo. Por isso que nós pregamos Cristo, Cristo e Cristo e Cristo. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Nós temos 5 minutos. Aqueles que nos visitam, Lucas não veio hoje para fazer as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Irmão Ayrton, vamos lá, irmão Ayrton. Eu já ia dizer, se eu não souber, irmão Ayrton responda, e se eu não souber, Giliardo responde. A gente volta, capítulo 20 até o 24. Vê se a gente encerra, porque tem muita informação. Na verdade, Um acréscimo, né? o acréscimo aqui, Amém. porque estamos no mês da família e a importância da família é tão grande
que Jesus, sendo Deus, ele tinha uma família. E eu fui católico há muito tempo, fui na carismática, frequentei há 14 anos atrás, e vejo a dificuldade dos padres, do bispo e do papa, ter dificuldade que Maria continuou virgem, que Jesus não tinha os irmãos. Aqui em Marcos, para ficar bem esclarecido, Marcos 3, que se encontra também em Mateus 12, 46 aos 50, em Lucas 8, 19, 21, tudo está esse texto aqui. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e irmã. Então, Jesus, aqui fica claro que ele tinha irmãos e irmã, mas ele, espiritualmente falando, todo aquele que fizer a vontade de Deus é irmão dele, espiritualmente falando. Mas também, quando vai para Marcos, que se encontra também em Mateus 13, 53 ao 58, e Lucas 4, 16 ao 30, diz: tendo Jesus partido dali para fora a sua terra, e seus discípulos a acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar nas sinagogas, e muitos vindo a maravilha, dizendo: de onde vêm essas coisas? Sabendo que foi dada. Como se faz tanta maravilha por suas mãos? Eles ficaram admirados, vendo Jesus pregando, e disse: de onde vem tudo isso? Ele disse: não é este o carpinteiro, Jesus? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, mãe de Tiago, irmão de Tiago, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas de Simão, e vive aqui entre nós e suas irmãs? Então, deixa bem claro que Jesus tinha Tiago, como acabou de citar, Paulo até acabou de dizer que não está mentindo tudo que disse. Teve um encontro com Tiago, irmão de Jesus. E tinha José, Judas, que não é o Iscariote, e Simão. Eu não sei qual é a dificuldade que a mesma Bíblia mesmo tem aqui. Eu sempre, quando na casa de minha mãe ou na casa de minhas irmãs que são católicas, quando eu vou trazer alguma mensagem, eu digo: traga a Bíblia de vocês aí. Eu não trago nem essa aqui. Aí eu falo na deles mesmo. Aí deixo a minha aberta e depois eu leio os dois textos. Ó, tem diferença, né? E uma certa ocasião, fazendo uma pregação lá em Samambaia, eu levei 3 Bíblias. A católica, a minha e mais outra não atualizada, e que a Bíblia não tem dificuldade, né? A dificuldade está em quem está interpretando ela, e ela só tem uma interpretação. Então, eu tenho essa dificuldade, né? Certa vez um primo de papai, que é padre, estava almoçando lá comigo e minha família, e eu perguntei: padre, tenho 2 perguntas para lhe fazer. A primeira é essa: o Lutero estava certo ou errado? Aí ele foi para lá. Ele é da ordem de Camilo, que tem lá em Fortaleza e tudo. E esse padre, ele andou a Europa e conhece talvez mais de 50 países à disposição da igreja. E ele disse que Lutero estava certo, né? Aí o pessoal ficaram com medo de fazer a segunda pergunta: vamos servir o almoço? Aí deixou para outra vez quando ele... Ficou só na primeira vez, né, irmão? Então eu tenho dificuldade o pessoal tem dificuldade de ver que Jesus tinha uma família. Em certa ocasião, eu ia com a doutora Gabriela, esposa de Leonardo, irmão de Eduardo, para Oricuri. Ela disse: é verdade que Jesus tinha uma família? Eu digo: é verdade, e mostrei os textos. E ela disse: eu não sabia porque... Aí um dia, encontrando com ela no gabinete dela, disse: você viu que Jesus tinha outra família? Disse: mas ainda ficou querendo desacreditar do que tinham dito. Então o pessoal acredita no que quer acreditar, né? Mas isso é uma responsabilidade muito grande de quem, como um papa, um bispo, um padre que é influenciador,
não deixar de dizer a verdade. Que diferença faz dizer que Maria ficou virgem enquanto Jesus nasceu e depois casou com José e teve outros filhos? Tem alguma coisa errada nisso? E por que não diz, né? Então, assim como não diz essa passagem, que não tem dificuldade nenhuma, outras coisas que tem na Bíblia é escondido pela algumas igrejas, né? E isso causa um dano muito grande, porque eu acredito que minha tataravó e minha avó nunca souberam que Jesus tinha outra família, porque minha mãe só veio saber o que era uma Bíblia há uns 30 anos atrás. Imagine minha avó e minha tataravó nunca viram uma Bíblia. Por quê? Porque não tem conhecimento. Eu costumo dizer, mamãe é lá do Araripe, Dona Maurina, esposa de Cis Pereira, que a gente conhece aqui, que já morreu, ela era sacristã lá do Araripe, e quando ela ia entregar, ela acompanhava o padre, aí o padre dizia assim, nesse tempo a missa era em latim, de costa, e o Papa João VI foi quem instituiu que a missa ia agora ser na língua, idioma de cada país, mas antes era em latim, o padre ficava de costa. Na Bíblia, enrolava num pano e disse, olha, esse livro aqui não abre, isso aqui é só para o sacerdote. Aí a verdade estava encoberta, como é que eu vou saber a verdade se não deixa eu ver a verdade? Então, isso foi o caso. Só que agora, eu tive a oportunidade de ir a muitos velórios e missa, e agora eles estão se aprofundando, não teve mais jeito, os evangelhos estão aumentando, não teve mais jeito, agora eles não estão usando só 2 versículos, eles estão se estendendo mais na palavra de Deus. E quando foi agora, nessa sexta-feira, no Jardim de Oração, no Culto de Oração, eu orei muito para esse Papa Leão XIV, que ele seja um leão mesmo na pregação do Evangelho, né? Na pregação do Evangelho, para poder, o que está obscuro para muitos, ser revelado. E que Deus tenha misericórdia dele e de mim que estou falando. Vamos orar. Vamos orar para que o véu seja retirado, né? Porque se não houver a retirada do véu, se não houver conversão, continua com o véu da incredulidade, né? O véu da obscuridade. Tem que ser tirado. Isso só acontece com o Espírito Santo de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite, ó Deus, já gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, Pai Santo. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, guardando as nossas vidas, as nossas famílias, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito sopre, ó Deus, e que possa convencê-los, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Tirando o véu, ó Deus, para que haja iluminação, para que haja conversão. Ó Deus, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder, restaurador, santificador. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Trabalha, Senhor, nas nossas famílias. Trabalha, Senhor, nessa cidade. Que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos Teus, para que outras pessoas, ó Deus, ouçam o Evangelho da salvação, ó Deus, e sejam, ó Deus, transformados através do Teu Santo Espírito. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome